Primeira carta universal do apóstolo Pedro, capítulo 5, vamos ver os versículos de número 1 ao 4, que diz assim a palavra do Senhor. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Que Deus em Cristo nos abençoe com esta leitura santa da palavra de Deus. Os irmãos em toda a nave do templo estão ouvindo bem o som? Estão ouvindo bem? Graças a Deus. Meus irmãos, eu surpreso com Deus em fazer uma leitura como essa para a gente tratar de um assunto com o qual eu vou tratar com a direção do Eterno, porque se trata de um assunto sobre os princípios que devem nortear a vida e o ministério de um homem chamado por Deus. E é suspeito eu falar, porque sou pastor, por enquanto, na responsabilidade aqui. Também pode soar uma compreensão de que talvez esta palavra fosse melhor em uma escola bíblica de obreiros. Mas, sendo esta uma verdade e um princípio, e está na palavra de Deus, todos nós temos que ter conhecimento de como deve ser o procedimento de uma liderança que está na responsabilidade de apacentar, cuidar ou guiar o corpo de Cristo, que é a igreja, representado nos rebanhos locais, em toda a face da terra, como aqui no Rangel, a pessoa de vocês que formam e representam o corpo do Senhor, como outros muitos rebanhos aqui também no bairro, que estão ligados a Cristo, dentro do seu corpo invisível, que é a igreja que vai subir, através do Espírito Santo de Deus. Então, de começo, quando víamos esse texto, nos veio a intenção no coração de falar sobre dois princípios importantes que são exigidos por Deus na vida de cada um de nós que lideramos o seu corpo aqui na terra. Existe uma lista, mas me veio à mente por Deus estes dois, que eu acho que resume tudo, que é o conselho ou aconselhamento pastoral e o exemplo do pastor. Na ordem seria melhor, ou é melhor assim, o exemplo do pastor e o aconselhamento
pastoral. São duas exigências de Deus, desde os primórdios, vamos dizer, no Antigo Testamento, quando Deus, ele formou a liderança de Israel. A classe pastoral de Israel era conhecida pelo rei, pelo sacerdote e pelo profeta. Esses três são chamados de os pastores de Israel. O rei na cadeira, ele tinha a responsabilidade de tratar os assuntos do povo, e ao mesmo tempo ele tinha a responsabilidade não só de reger bem a nação e administrar socialmente bem o povo, auxiliando nos seus cuidados e necessidades, como proteção, uma boa política de justiça social. O rei também era envolvido nisso, como também o rei tinha a responsabilidade de ser exemplo no meio do povo, para influenciar pelo seu exemplo naquilo que ele temia a respeito de Deus segundo a lei, levar o povo também a temer e a andar na presença do Senhor. Ou seja, o rei tinha o poder de chamar a atenção da nação através do seu comportamento, na forma como governava, na maneira como exercia a justiça entre o povo. Era conhecido, deveria ser conhecido como um homem justo e temente a Deus. Por isso que um dos reis que é maior exemplo em Israel é Davi. E todos quanto morreram caminhando bem diante de Deus e do povo, é dito no texto que ele andou nos caminhos de Davi, seu pai. Apesar de que não fosse filho gerado por Davi, mas a ideia é de que ele seguiu os exemplos do maior exemplo de Israel como monarca, que foi Davi. E quando ele fazia o que era mal, também era referendado a ele o mau exemplo de alguém. Às vezes um filho monarca teve um pai ruim, ímpio, cruel, e o pai morreu na desgraça imoral, ímpia, idólatra, como mau exemplo. Quando o filho não seguia os caminhos de Deus e morria na mesma decadência espiritual, no texto é dito com detalhe e com ressalva de que andou nos caminhos mal de seu pai. Como também os sacerdotes, eles tinham esse papel de serem exemplos no meio do povo, porque eles tratavam diretamente com o ensino da lei. Está lá em Malaquias capítulo 2, Deus dizendo que levantou Levi, a tribo, se referindo aos sacerdotes, para falar ao povo a ciência de Deus, para dirigir o povo segundo os caminhos do Senhor. Do mesmo modo, os profetas, os sacerdotes, eles tinham a responsabilidade de levar o povo a Deus, e os profetas tinham a missão de trazer Deus ao povo, não é? Quem aparecia no meio do povo dizendo: assim disse-me o Senhor, ou assim me mostrou o Senhor, ou o Senhor veio a mim e disse isto, ou assim diz a palavra do Senhor, não eram os sacerdotes, salvo alguns profetas que receberam também essa graça de Deus de falar assim. Mas era comumente sabedor entre o povo que a forma como os profetas se apresentavam com a mensagem de Deus era dessa forma. Então,
eles traziam Deus ao povo, os sacerdotes levavam o povo a Deus. E o rei não ficava de fora, como já disse agora há pouco. Quando vamos para o Novo Testamento, a regra, vamos assim dizer, os princípios seguem-se os mesmos. Deus, ao constituir as lideranças da sua igreja, ele assessorou com dons ministeriais, para que estes homens cheios de Deus possam trabalhar o aperfeiçoamento da igreja. Vamos ler esse texto que já foi estudado na escola dominical, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 4. Vamos fazer a leitura breve de 3 textos, se não me foge da memória, que é carta aos Efésios, capítulo 4, versículos de número 11 ao de número 16. Vamos ler mais do que 3. Pode ler. E ele mesmo deu alguns para apóstolos, e alguns para profetas, e alguns para evangelistas, e alguns para aquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e compactado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a eficaz operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém. O pastor, ele não é um funcionário da igreja. Apesar de que ele possa ser assalariado, como eu sou, não tenho a minha carteira assinada. Há instituições que têm, há convenções que trabalham com os pastores com carteira assinada, tiram férias, enfim, todo direito trabalhista. Por mais que ele goze de direitos que cabe, como disse Paulo, quem prega o evangelho, viva do evangelho, e hoje de forma mais organizada, se uma igreja lhe dá carteira assinada, lhe dá os direitos trabalhistas, lhe dá férias, enfim, isso não nos dá o direito de a gente trazer para o nosso exercício pastoral essa ideia secular, de que eu sou um funcionário da igreja. Em termos que podemos dizer assim, juridicamente falando, a igreja como uma organização, eu posso me enquadrar, como qualquer um outro, dentro dos direitos que me cabe, como uma pessoa que recebe salário, tudo, enfim, ou carteira assinada. Mas a igreja como organismo vivo, isso é o que é interessante. Uma coisa é a igreja como organização, e outra coisa é a igreja como organismo vivo. Então, a igreja como organismo vivo é a responsabilidade que me é cobrado por Deus para me comportar diante de vocês como um servo de Deus, a serviço de vós, o corpo do Senhor, e não um empregado. Glória ao nome de Jesus. E não dá, ou não traz a ideia, nem me dá o direito de eu chegar aqui e cobrar de vocês porque eu sou cobrado. Não. Eu tenho que cumprir o que me cabe, independente se você, como corpo de Cristo, reage ao que ouve ou não. É diferente de alguém que lidera e está em uma empresa. Uma pessoa que gerencia uma empresa, ela é paga para admitir e demitir. E não tem nenhum receio de, se for necessário, dar baixa na carteira e colocar para fora. Já aqui é diferente. Eu sou exigido por Deus para me importar como servo dele e de vocês, com o maior cuidado para que ninguém se perca.
para que no corpo de Cristo não surja nenhuma baixa. Tenho que ter todo esforço, todo cuidado, meu coração tem que estar voltado com toda a empatia sobre vocês, como corpo de Deus, para que todo mundo cresça em Cristo, como seu corpo. Cada membro junto ao outro, bem ajustado, e isso é através do auxílio dos dons que o Senhor manifesta sobre nós, para trazer a este resultado. No dia a dia, na interação, de que pregando, ensinando, calado, visitando, aconselhando, aí entra a questão do exemplo. E eu coloquei aqui uma frase bem interessante. O que mais pesa e conta no exercício ministerial para com o rebanho é o exemplo e o aconselhamento pastoral. O pastor tem o dever de pensar e ver igual a Cristo em relação à igreja como seu corpo e o seu reino. Por isso que o apóstolo Pedro, ele fala de forma bem a entender, claramente, da forma melhor possível. Em 1 Pedro 5, dos versículos 1 a 4 que foi lido, eu queria que os irmãos acompanhassem, se fosse possível, na sua Bíblia. Veja a expressão do apóstolo Pedro, quando ele começa no versículo 1. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participantes da glória que se há de revelar. 2 pontos. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Que quer dizer apacentar? Cuidar, guiar, proteger, levar ao pasto e à água. Não deixar que o perigo ronde o mais perto possível. No caso dos lobos, né, os devoradores. Tendo cuidado deste rebanho, não por força, ou exercendo, mais na frente vai ver, como se fosse algo seu, ou tomando poder sobre ele, controlando do seu modo, reprimindo, ameaçando, tudo isso está dentro desse termo, força. Não por força, mas voluntariamente, também não se sentindo acuado. Eu estou aqui porque não tenho outra coisa a fazer, porque me apresentaram ao ministério para estar aqui, e eu não tenho outra coisa para fazer, então eu dependo do salário que ganho, então estou aqui, e aí não funciona não. Glória a Deus. Ele diz, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, que aqui fala da intenção avarenta, do desejo sórdido e material de tirar proveito da igreja, como se a igreja fosse uma mina de ouro, uma fonte de dinheiro, mas de ânimo pronto. O primeiro sacrifício começa aqui, apacentar o rebanho de Deus, tendo cuidado dele, quer dizer, guiar o pasto, mas com cuidado. Não é simplesmente a gente ser pastor por ser pastor, dirigir um culto formalmente, falar qualquer coisa, que a igreja se alegre, inventar qualquer trabalho que cause animação. Glória a Deus.
apacentar o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não se sentindo acuado em estar aqui, mas voluntariamente, sem desejo sórdido nenhum material, não usando de torpe ganância, mas de ânimo pronto, não pensando em recompensas nem em retorno. O irmão acredita que dentro desse mesmo contexto, o pastor ele não pode se preocupar em que o rebanho lhe respeite ou lhe tenha em autoestima. O pastor não pode ficar preocupado com isso, porque senão ele vai entrar na preocupação de que, como é que estou no meio do rebanho? Como é que está a minha aceitação? Como é que o povo está me vendo? A ideia já é diferente quando Paulo exorta a Timóteo. Ele diz: tende cuidado de ti mesmo e da doutrina. A ideia é: eu tenho que cuidar de mim e Deus cuidará do povo em relação a mim. O que acha, o que pensa, o que julga. Eu não posso estar preocupado em exercer um ministério com popularidade. É isso. Que é o que está acontecendo no Brasil, aí afora. Muitos pastores exercem o ministério preocupado com o seu grau de popularidade. Se está bem aceito, se está caindo bem no conceito do povo, se ele é uma pessoa que está em grande estima para o povo. E outros vai mais além, outros querem ser famoso mesmo. E Deus não chamou pastor para ser popular e nem para ser famoso. Deus chamou pastor para cuidar do rebanho. Ou seja, o nosso comportamento tem de ser como de alguém que está no anonimato, embora todo dia, diante dos nossos olhos, no meio de vocês. Mas o nosso comportamento tem que ser como a gente estivesse no anonimato. A gente não pode se preocupar em estar brilhando, em chamando a atenção de vocês, com palavras bonitas, com super tratamento, que às vezes demonstra a estar nas palavras, que a gente está com interesse de alguma conveniência, que é o que mais acontece por aí. Glória ao nome de Jesus. Porque se nós estivermos preocupados com isso, não teremos coragem de aconselhar vocês. E conselho, ele nunca vem do modo como alguém quer, mas como precisa. Porque o conselho vindo do modo como a gente quer, a gente fica na expectativa que algumas coisas sejam atenuadas para não doer tanto. Mas se no conselho precisa haver dor, para corrigir, para salvar uma situação, nós pastores não podemos nos poupar disso. E é por isso, irmãos, que pastores populares, eu digo, que tem corrido atrás de popularidade, pastor entre as igrejas, que tem corrido atrás de fama, pastor entre o rebanho, que tem procurado brilhar mais do que Cristo, que é a cabeça, não vai muito longe, não vai muito longe. Glória ao nome de Jesus. Em um dos conselhos que Paulo dá a Timóteo, ele disse a Timóteo, ele disse a Timóteo, Timóteo, apresenta-te como um ancião. Tu és jovem, estás preocupado com a tua situação como arrebanhar, solteiro, até anciões, homem de conselho no meio da igreja em Éfeso, ele disse, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, aleluia, e procura andar como um ancião, que os anciãos, vamos dizer assim na linguagem de hoje, vai pegar a visão e vai ver que você é um rapaz diferente, é jovem, mas anda devagar, pisa com cuidado, fala com temor. Aí os mais velhos quer isso. E isso é bíblico, é um princípio. Quando o mais velho vê uma pessoa jovem falando muito e rindo, que é normal do jovem, mas tem pessoas que exageram demais. Aí os mais velhos dizem assim, esse camarada é conversador. Não é assim? Do mesmo jeito, se for
uma irmã. Eita, que mulher para falar, isso daí é conversa demais. As palavras voam mais alto do que avião. Isso é a maturidade de quem já andou um bocado. Talvez até caiu numa situação dessa, mas amadureceu com o tempo. Então Paulo disse a Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, e anda no meio do rebanho como ancião, se porte como alguém que é bem velho. Aí os anciãos de Éfeso não teve dificuldade em entender Timóteo, mesmo sendo tão jovem, mas andando devagar, falando com cuidado. Glória a Deus. Aí os anciãos levou a mensagem para a igreja, e a igreja entendeu que Paulo não mandou uma criança, de cara um menino, mas de coração um homem chamado por Deus, cuja mente e a consciência estava comprometida com os céus, com o reino e com o corpo de Cristo. Então, o apóstolo Pedro também disse: nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Mas antes do versículo 3, vamos para um exemplo do apóstolo Paulo, por favor. Atos, capítulo de número 20. Antes de entrar no versículo de número 3. Atos, eu disse 20. É longo a leitura, mas se faz necessário o tempo, meu Deus, foi-se embora. 20, versículo 17, eu vou ler bem pausadamente e vocês acompanhem na sua Bíblia, tá certo? De Mileto, mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. Quem está narrando é Lucas, que escreve esse livro. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós, Paulo disse, a quem? As lideranças da igreja de Éfeso, pessoas com quem Timóteo iria lidar no dia a dia. Aí Paulo disse: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me importei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. 22. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, sabendo que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. 25. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o evangelho de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, que coisa linda, ó irmãos, portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos. Aí ele começa: porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai por vós, ele estava falando com a liderança, os anciãos de Éfeso. Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. A ideia
é arrebentar para valer. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos, aleluia, de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Olha o 33. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a veste. Glória a Deus. Em outras palavras, ele quer dizer, eu não servi a Deus no meu divórcio por conveniência, não. De olho no dízimo e na oferta de vocês. Nem que vocês tinham para me dar. Não cobiçou, como também não pediu. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Ele era fabricante de tendas. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse, mas bem-aventurada coisa é dado que receber. E havendo dito isto, pôs-se de joelho e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos. Lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. Interessante. Ele disse lá no começo, dia e noite. 19. Ele disse que serviu com toda a humildade, com muitas lágrimas e tentações. Ele chorou primeiro, para que visse o rebanho chorar por ele. Porque muitos pastores têm tido o desprazer de serem jogados para fora das igrejas, de serem rejeitados nas escalas de culto, de serem denunciados pelo mau comportamento nas redes sociais. É exatamente isto que o Senhor tem aberto a minha mente nesses 20 anos, depois que começamos a trabalhar na obra de Deus, olhando para os conselhos e exemplo de quem pode dar, e para o que diz a palavra, que até a volta de Jesus, nós pastores, temos que ter cuidado com a vida, Tudo em nós, no meio de vocês, envolve comportamento. Na forma como falo, a maneira como trato, a forma como a gente anda, a maneira como humanamente nós nos relacionamos. Pastor, é pecado rir? Não, pastor pode rir, e eu gosto de rir, já estou rindo. Pastor pode rir, pastor pode se alegrar, o pastor só não pode ser gaiato, não pode faltar com vergonha, que é pudor. O pastor não pode brincar, evitar certos comportamentos e acenos com o corpo e palavras também, porque uma liberdade chama a outra. Faz hoje entre 2 ou 3, depois faz entre 5, depois faz entre 7, depois entre 10, daqui a pouco ninguém quer respeitar, e vai acontecer um negócio que a gente vai terminar se sujar. Aí a congregação, quando souber, não vai querer. Ah, rapaz, o pastor é gaiatinho, hein? Gosta de dizer umas piadinhas, umas brincadeirinhas, e na boca dele ele gosta de dizer uns negocinhos, e por aí vai. Sabe por quê, irmãos? O pastor Eduardo Leandro postou recentemente uma frase, e isso eu trago para mim com muita responsabilidade, que os sacerdotes
eles corriam um risco diário de chegar ao ponto de tratar as coisas santas de forma comum e natural. Por quê? Era corriqueira, era cotidiana a sua responsabilidade de lidar com tanta coisa santa no culto judaico, e aquela rotina, se ele não tivesse cuidado, ele poderia cair na fraqueza de tratar aquilo como se fosse um serviço qualquer que uma dona de casa faz dentro de casa, como lavar prato, fazer comer, lavar roupa, varrer a casa. Aí na frase dele ficou muito claro, e eu entendi que os sacerdotes, para tirar a conta completa até o fim da sua carreira, tinha que lutar todo dia para trabalhar como se fosse o primeiro, como se fosse a primeira vez, com aquele temor, com aquele cuidado, com aquele zelo, para que até o fim, aleluia, ele fosse um homem santo, justo, exemplar. Oh, glória ao nome de Jesus, que foi o cuidado que teve Samuel. Vamos ler 1 Samuel capítulo 12, veja o que é que o profeta diz nesta carta. Depois a gente volta para cá, em nome de Jesus. Eu estou falando bem devagar, para dar para a gente entender. Eu disse 1 Samuel capítulo de número 12. Eu acho que é esse texto. Samuel resigna o seu cargo, 12. Vamos ler a partir do versículo 1. Então disse Samuel a todo Israel: eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me dissestes, e pus sobre vós um rei. Agora, pois, eis que o rei vai adiante de vós. E já envelheci e encaneci, cansei fisicamente, embranquecei os cabelos, e eis que meus filhos estão convosco. E eu tenho andado diante de vós desde a minha mocidade até ao dia de hoje. Eis-me aqui, meu Deus. Testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido. A quem tomei o boi? A quem tomei o jumento? A quem defraudei? A quem tenho oprimido? E de cuja mão tenho tomado presente, e com ele encobri os meus olhos, e vou-lo restituirei. E o bonito está no versículo 4. Então disseram: em nada nos roubaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma da mão de ninguém. Quem pode dizer amém, irmãos? Que coisa linda para o pastor Samuel, naquele dia, em dizer isso para bilhões de pessoas. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Observe que a forma como ele resigna o seu cargo, ele dá testemunho da sua consciência, dizendo que não devia nada a ninguém, nem a Deus, dentro do seu serviço e comportamento como profeta, juiz e sacerdote. O único em Israel a cumprir essas três funções simultaneamente. Glória a Deus. Ele delegou perfeitamente, moralmente justo como juiz. Não aceitou suborno de ninguém para corromper o direito de quem tinha. Se o pobre tinha direito, Samuel dava direito. Se o rico estivesse errado, tinha que pagar pelo seu mal feito. E como sacerdote, nunca negligenciou o seu cuidado de ensinar a lei do Senhor à nação de Israel. Porque agora não vai dar tempo, eu também não notei, mas eu vou citar aqui um exemplo. Como sacerdote e profeta, ele saía de um polo a outro polo de Israel, de uma ponta a outra da geografia da nação. De Gilgal, parece que a Seba, na geografia antiga dá para ver, é de um canto a outro canto. Ele era direto, irmão, rondando entre o povo. Oh, glória a Deus. A presença de Samuel entre as tribos trazia peso.
E não andava armado não, viu? Glória ao nome de Jesus. Não andava armado. E como é que ele mantinha esse povo com os olhos fitos em Deus? Foi isso que o Eterno me disse hoje. Que muitos da nossa classe sobram no exercício ministerial porque querem usar a autoridade por causa da posição, quando na verdade, irmão, quem controla a embarcação na relação daqui para lá e de lá para cá é o exemplo. Eu não preciso ameaçar ninguém, mas se eu for exemplo, alguém vai ouvir que ele não é doido. E Samuel era exemplo. Aleluia! Quando ele chegou em 1 Samuel 16, em Belém, na casa de Jessé, o endereço a qual o Senhor tinha dado para ungir a Davi, quando ele chegou na cidade, a notícia: chegou o profeta Samuel, profeta. Aí o povo, tem novidade. Ou seja, não se esperava naqueles dias Samuel lá. Havia uma expectativa de que ele estivesse em outro lugar, mas em Belém não. Mas quando ele chegou em Belém, alguém disse: é o profeta. Aí alguém chegou nele e disse: é de paz a tua vinda, diga logo, que a gente quer saber. A gente dá logo ansiedade quando vê o Senhor, porque Deus fala pela boca de Samuel. Deus se revelava pela boca de Samuel. Samuel não abria a boca para cair uma palavra. Oh, aleluia! Glória a Deus! E quando Samuel disse: é de paz, os corações ficaram tranquilos. Então Deus está de boa amizade com nós. O profeta aqui está, não tem nenhuma repreensão. Então Belém está debaixo da bênção. Belém está em ordem. Belém está em ordem. A notícia, o profeta disse que é de paz. É de paz. Era de paz. Glória ao nome de Jesus. Irmãos, foi isso que o Senhor me trouxe à mente. Porque pastor foi dado à igreja por Deus. Se tem mercenários no Brasil, problema dele e maldição na vida dele. Está no lugar errado, fazendo o que não foi chamado, e problema para quem botou ele. Mas aonde há um homem chamado por Deus, não precisa a gente botar a placa na testa: tenha cuidado comigo, viu? Sou ungido. Não precisa disso não. É fechar a boca e andar direito, que alguém vai olhando todo dia e vai vendo. Tem uns que ficam de longe olhando para nós assim. Chega, regula o zoom. Para ver se olha o que está dentro do miolo da cabeça. Já tem outros que chega junto mesmo e chega junto. E chega. A gente sabe, irmão, porque Deus fala com nós. Eu trabalhei num lugar que acho que vocês meio que eu estava lá e disseram: o senhor não sabe do irmão que ele está aqui não, viajou, mas já está perto de chegar. E ele disse que está ansioso para conhecer o novo pastor. Irmão, quando ele chegou, irmão, ele não teve paz não, ele teve que ir lá. Eu estava conversando com o auxiliar na igreja, a casa pastoral próxima. Aí ele chegou lá, quando ele chegou lá, aí disse: é o senhor que é o pastor? Eu digo: sou. Aí começou, tchá, e jogando. Aí Deus disse assim a mim: ele veio lhe experimentar, fique calado e faça só ouvir, e entenda. Deus disse assim: entenda. E eu calado, ouvi, entendendo tudo. Ele dizendo, irmão, se entregando, que nem uma pessoa se entrega assim. E eu só calado. Passou-se, não chegou a 30 dias não. Aí quando foi uma vez no meio dos obreiros, nós estávamos conversando na igreja, né? Depois de um trabalho reunido, a gente conversando. Aí ele disse assim: naquele dia, quando eu cheguei aqui, eu só fui deixar as malas em casa e cortei direto para cá. Eu vim saber quem era o Senhor. E eu disse: quando o Senhor abrir a boca, Deus me disse quem era o Senhor e para que o Senhor veio naquele dia.
Já que o senhor está dizendo, agora eu vou dizer o que Deus mandou lhe dizer. Bem miudinho. Glória ao nome de Jesus. Nós não estamos aqui porque queremos. Não tomei a honra de ninguém para estar aqui. Nem tampouco desejei para ser pastor. Mas já que ele me chamou, eu quero cumprir do jeito que ele quer. E eu peço a ele todo dia força. Deus, me ajude, me ajude, me ajude, me ajude. Tenha compaixão de mim. Põe a minha mente na tua igreja. Diga a minha necessidade desse povo. O que é que esse povo precisa? O que é que esse povo quer? Porque, irmãos, infelizmente, se já naqueles dias, Paulo recomendando à igreja do Senhor, a liderança de Éfeso, os anciãos dizendo que ele tivesse cuidado com o rebanho, porque viria lobo para atrair o povo e consumir o rebanho de Deus, não é diferente de hoje. Hoje é que tem. Mas os dias finais da igreja estão vindo aí. E quem for mercenário não vai aguentar. Só vai aguentar quem é pastor por Deus. Então, já que é Deus que dá pastor à igreja, em nenhum momento o pastor pode possuir a igreja. O pastor não pode coagir a igreja. O pastor não pode dominar a igreja como se fosse algo privado seu, como se fosse uma empresa sua, como se fosse um comércio seu, como se fosse uma propriedade que ele fosse dono. Não, o pastor tem que olhar para a igreja como corpo de Cristo, sabendo que ela tem dono. E ele pode gerenciar, mas não pode se sentir gerente. Ele tem que ser servo todo dia, toda hora, e olhar para o povo e a intenção só de servir. Só de servir. Só de servir. Só de servir. Glória ao nome de Jesus. Por isso que o conselho não funciona sem um exemplo. Primeiro tem que ser exemplo. Então, já que Deus deu pastor à igreja, e ele tem a responsabilidade de ser exemplo para aconselhar, então se o pastor está aconselhando, seja eu ou outro em qualquer lugar na terra, escute o conselho de Deus. Glória ao nome de Jesus. Às vezes tem crente que está à beira do abismo, já caindo fora, e às vezes Deus usa um obreiro, um pastor, aleluia, numa palavra pastoral, mas às vezes, particularmente, Deus dá ao pastor um conselho a uma pessoa, e a pessoa pula longe, pensando que o pastor quer dominar a vida dele, ou dominar a vida dela. Eu concordo de tanta cisma e descredibilidade com a minha classe, porque está demais os escândalos. As redes sociais não cabem mais de tanta coisa feia e ruim, mas Deus tem um Espírito Santo que capacita a igreja para discernir onde existe verdade e honestidade. Se você tem acesso a essa situação em Deus, Deus lhe mostra se há verdade, se há honestidade, se há compromisso, se é verdadeiramente alguém chamado, seja daqui, de lá ou de além, aleluia, você tem todo o dever. Eu é que não posso imprensar você para você acreditar em mim, ter medo de mim, me respeitar por pressão, que tem muitos pastores que fazem isso no meio das igrejas por aí. A igreja não é para ter medo do pastor, nem é para respeitá-lo por pressão. Ela tem que desenvolver esse relacionamento através do exemplo. Glória ao nome do Senhor Jesus. Eu vou concluir, não vai dar para ir mais adiante, que o horário chegou. 1 Pedro, o versículo 3, glória a Deus. Ele segue os deveres, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Aleluia! Porque esta herança já tem dono. Aleluia! Nem tendo domínio sobre, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Olha o que ele diz, irmãos, o que a gente vinha dizendo. Mas servindo de exemplo ao rebanho. Tem pastor que prega e quer que os crentes fiquem com medo da mensagem e obedeçam na tora. Nem Jesus fez isso, irmão. Está lá em Mateus 16, 24, foi que ele disse: se alguém quiser vir após mim,
não venha com medo do inferno não. Ele deixou claro, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Ele não chegou dizendo assim, é melhor você me seguir, se você soubesse como o inferno é quente. Não. Também não disse assim, como alguém disse por aí, lá ó, é um demônio espetando e assando feito churrasco. Não. Jesus disse isso não. Jesus disse, se alguém quiser me seguir, renuncie. É na renúncia que a gente conhece que amamos a Deus ou não. E Deus conhece quem o ama. É na renúncia. Do mesmo modo, irmãos, na relação pastor e rebanho, é o exemplo que fala mais alto do que a autoridade e o posto de pastor. Infelizmente, por aí, tem muitos que ostentam um anel, tem muitos que ostentam o tempo de pastor, tem muitos que pegam as cães brancas, porque, com todo respeito às cães brancas, a Bíblia fala de cães brancas, mas nem toda cães branca merece respeito, porque o comportamento não está de acordo. Para as cães brancas ter respeito, foi Provérbios Salomão que diz, a conduta tem que fazer jus. Porque senão pode ser branco o cabelo da cabeça, das canelas, do braço, e não vale de nada. Porque tem muita gente do cabelo branco sem vergonha, imoral, bandido, corrupto. Glória ao nome de Jesus. Mas quando o exemplo, ele está acima da função, oh glória a Deus, a gente não precisa gritar com ninguém, reclamar com ninguém, bater boca com ninguém. Tem momento que a gente tem que ficar até calado, e alguém dizendo, não concordo disso, não concordo com aquilo, e a gente só murcha, nós murcha as orelhas assim, e fica quieto, fecha os olhos de Jesus, tenha misericórdia, que a herança é sua, não é minha não, estou aqui porque o Senhor me chamou, mas ajude ela, ajude ele, mostre, Senhor, o caminho, abra a mente, dê entendimento, bendito seja o nome do Senhor Jesus. E é o que acontece por aí, nesse mundo afora, por isso que tem muita gente sobrando em cima dos púlpitos, à frente de muitas igrejas, porque querem dominar a igreja como se fosse sua. Não é, a igreja tem dono, e o dono é Jesus, e ele foi quem morreu na cruz, e derramou a última gota de sangue. Oh glória, eu queria até meia-noite para concluir, mas não vai dar. Mas eu quero ler o versículo 4, o lindo que ele disse no versículo 4, quando ele finaliza no 3, mas servindo de exemplo. Se a gente serve de exemplo, arrebanha direitinho, tem cuidado direitinho, voluntariamente, a gente não me engana, a gente não está de topo e ganância, a gente não tira proveito, a gente está sempre de ânimo pronto, a gente não exerce domínio sobre a herança de Deus, a gente não usa de violência, de ameaça, nem de poder sobre o povo, mas quando a gente serve de exemplo, aí ele diz no versículo 4, e quando aparecer, é como se ele estivesse dizendo, pastores, presbíteros, anciões, que supervisiona a igreja do Senhor, quando, se vocês fizerem certo, como estou dizendo, quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. É o que o mercenário não quer. Ele quer conversa com aquilo que ainda é invisível, ainda está lá para a eternidade. Não, eu quero é agora. É para aí ele vai trabalhar em cima disso, e com muita ganância. Quando ele conseguir, dá no pé, vai para outro canto. Mas o pastor, como de Filadélfia, ele olha para a coroa. Por isso que Paulo disse em 2 Timóteo 4, 6, 8, 9, 4, 6, 7, 8, 9, ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça,
que está reservada a mim, não somente a mim, mas a todos quanto amarem a sua vinda. Ele disse: Timóteo, já estou certo que vou morrer, a minha vida será oferecida como sacrifício, mas eu tenho consciência que fiz certo, estou concluindo no tempo de Deus, apesar de uma forma muito dramática, mas uma coisa eu te digo, Timóteo, a preciosidade está lá, a coroa que o justo juiz nos julgará e nos dará, não somente a mim, mas a todos quanto amarem a vinda do Senhor. Você ama a vinda de Jesus? Tem coroa para você. Tem coroa para você, tem coroa para você, tem coroa para nós, apesar que muitos não amam a vinda de Jesus, e se não cuidarem, vão ficar. Sofra, porque você vai ter recompensa. Amém? E aqui fica a mensagem aos pastores fiéis, aonde essa mensagem chegar depois de gravado, e se alguém olhar, aleluia, se você está terminando a vida sem nada financeiramente, sem uma casa, sem um salário digno, aleluia, não se preocupe, porque a sua coroa de glória está reservada nos céus. Aleluia. Deus conhece as almas que salvamos pela palavra. Deus sabe quem foi alcançado pelo conselho. Deus sabe o sofrimento, a humilhação, as necessidades que passamos para socorrer o rebanho e a vida de alguém. Deus sabe, Ele dará recompensa naquele dia. Oh, glória a Deus. E aqui fica a palavra final. Deus vai afastar os mentirosos do seu redil. Aleluia! Deus vai afastar, aleluia, os mercenários da sua casa, porque estão como lobos cruéis, rasgando o rebanho. Não estão tendo pena da lã, nem da carne, estão deixando as ovelhas feito ossos, magras, aleluia, desanimadas pelos escândalos, como está lá em Ezequiel 34, ele vai a esses mercenários e vai cobrar tudo que fizeram com a sua noiva, porque ele é o sumo pastor, ele nos supervisiona 24 horas. Que Deus abençoe, que Deus ajude, em nome de Jesus. 2 microfones, por favor, vamos ficar de pé e encerrar com oração. Glória a Deus. Temos um irmão que vai se voltar para Jesus, Josélio Souto. Onde é que está? Isso. Aleluia. Renovar a aliança com Deus. As lições. Domingo será a primeira aula desse terceiro trimestre. O plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Vamos aprender sobre as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Domingo, 9 horas, estamos aqui esperando por você. O tema, já citamos, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Toda inveja, toda igreja, sangue de Jesus, toda igreja está convidada a participar conosco. E ainda tem lições? Se alguém não tem lição, pode fazer o pedido ao presbítero irmão Rômulo, que é o supervisor da escola, e ele vai fazer esse pedido em nome de Jesus. E eu convido principalmente o ministério, quem puder vir, pelo menos a cada 15 dias, a cada 20, pelo menos, não deixe o trimestre encerrar, os irmãos do ministério sem vir algumas vezes, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos pedir ao nosso irmão Neidson para orar ao Senhor, em seguida o pastor Cícero nos dará a bênção dos apóstolos, em nome de Jesus. Agora é pela manhã, domingo de 9 às 11, não é isso? Minha gratidão aos irmãos que vieram da casa da oração. Deus abençoe vocês e as portas estão sempre abertas. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Vamos orar. Senhor meu Deus, eterno Pai, glorioso que está no céu, queremos te agradecer por esta oportunidade que tem nos dado o Senhor
estarmos na tua casa para juntos, Senhor, aprender a tua palavra. Pela vida do teu servo que tem levantado para nos trazer, Senhor, o ensinamento da tua palavra. Continue ajudando, dando saúde a ele, a sua esposa, a sua família, suprindo todas as suas necessidades. Eu te apresento o teu filho que aqui chegou nesta noite, Jesus. Veio se render aos teus pés, tu sabe a condição espiritual dele. Mas na tua mão está o poder agora para repreender toda ação contrária sobre a sua vida. Seja desfeita agora, na autoridade que há no nome de Jesus. Quebradas as cadeias do mal, do inferno sobre a vida dele. Todo espírito contrário que seja repreendido agora. Saia desta vida agora em nome de Jesus e não volte mais. Que ele receba agora força, receba a condição de caminhar para a tua casa até o teu dia, Senhor, glorioso da tua vinda. Agora leva-nos em paz, nos guarda debaixo da tua proteção divina, nos concede uma noite de paz e um sono restaurador. Assim nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. A paz do Senhor para a igreja. Curvamos nossas cabeças em nome de Jesus. E a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e a comunhão do Espírito do Senhor esteja com todo este rebanho, hoje e para todo sempre. A igreja diz que Deus nos